Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. 42ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Peço o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores e senhora parlamentar. Vereador Abelardo. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Cláudio. Presente. Vereador Everaldo Pereira Lopes. Vereador Ildebrando. Vereador Jorge Melo. Vereador José Everaldo Souto. Vereador Wagner. Vereador Walter. Vereador Juscelino. Vereadora Larissa. Vereador Marcelo. Vereador Neilton. Havendo fórum regimental, declaro aberta a 42ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Deixo de ler a ata da sessão anterior em virtude da inexistência da mesa. Antes de dar início à nossa sessão propriamente dita, tivemos uma reunião aqui dos parlamentares e eu fui abordado no dia de hoje por algumas pessoas da saúde. E quero dizer a vocês o seguinte, que primeiro de tudo eu tinha mais do que interesse nessa situação, mas não sou irresponsável, porque a minha cunhada, ela é agente de saúde, tá? Então seria aqui deselegante para mim dizer que eu vou procurar o prejuízo de uma parente minha, de uma pessoa da minha família. Segundo de tudo, quero dizer que nesta Casa Legislativa nunca e tempo algum foi engavetado aqui qualquer que seja o projeto. Pode ser ele para beneficiar associações de classe, a população em geral, muito menos para os servidores. E nesta casa não chegou nenhum projeto até o expediente de ontem que viesse contemplar a categoria da saúde. Essa história de dizer que está na Câmara é muito fácil. O difícil é comprovar. No final do ano passado, vivemos aqui, vamos dizer assim, passamos aqui por alguns vexames com uma categoria chamada categoria da educação. Para que fosse aprovado o TCC deles, e não deu tempo sequer que se reunissem e delimitasse algo que tivesse ou excedente ou a menor, de tal forma que os professores neste lugarzinho aí entenderam que o projeto poderia seguir de forma emergencial, e assim fora. Passada a virada do ano, início do ano legislativo subsequente, vem a insatisfação de alguns professores que não estavam presentes e o projeto tinha sido aprovado, de tal forma que os parlamentares ficaram mal vistos. Mas, na verdade, nós aqui tentamos tão somente só ajudar a categoria, de tal forma que existem muitos dos servidores que só vêm a esta casa quando necessitam de um incremento salarial. Afora disso, temos aqui o Paulino, não sei se a sua época era diferente, Paulino, mas só vem quando há esse interesse. Afora isso, não vem à casa para acompanhar como é que está o projeto, se o projeto é de interesse da categoria, para levar uma ampla discussão junto à categoria. Aí quando vem de forma extemporânea, vem de forma rápida, mas que para vocês é uma forma objetiva e uma forma simplificada. E a casa hoje, ela entra em recesso. O nosso recesso dá-se-á no dia 15 de dezembro. O projeto de lei para chegar a esta casa ele tem que chegar até a quarta-feira da semana em curso, onde já era quinta. Fora do expediente, a gente não conta, isso está prevalecendo no dia de hoje, sexta-feira. Não é interesse de nenhum dos vereadores aqui prejudicar a categoria. Agora, eu, na presidência desta casa, não vou usar da irresponsabilidade de aprovar um projeto, não é só o de vocês,
São 5 projetos que estão aqui. 5. Um projeto que contempla vocês, um projeto que reorganiza a parte administrativa, que eu não tive, nem estou falando assim por alto, porque eu nem tive tempo de ler. Outro projeto do Refis, né, que é de interesse da sociedade. Tem outro projeto aí que é... Me ajuda aí, Adélio. É a alteração do salário dos agentes de saúde, a estrutura da prefeitura, a língua hoje está né? Os incentivos fiscais, né? A modificação da cobrança da CIP, o Refis 2015. Então, tudo isso chega nesse momento. Eu também não vou usar aqui de 2 pesos e 2 medidas. Vamos analisar só o da educação, ou só o da saúde, vamos aprovar o da saúde e vamos deixar os demais. Para mim, se o peso é para a saúde, é para o projeto da população, é para o projeto de interesse do executivo, é para todos. Se chegou todos no mesmo dia, seria eu injusto beneficiar um em detrimento dos demais. Eu não vou fazer isso, nunca fiz e não vou fazer. Então, o que é que vai ocorrer? Eu vou pegar esse projeto, esses projetos, vou fazer como é de praxe nesta casa e vou despachar eles para as comissões. No dia de hoje, nós vamos entrar em recesso, mas para se doar para a população deodorense, para se doar para os agentes de saúde, para se doar para os demais interessados, a partir do momento em que nós tivermos os pareceres e os parlamentares tiverem acesso à íntegra ao projeto, nós iremos ter uma sessão aqui extraordinária para aprovar o que for de interesse de vocês. Deixe logo ressaltar, porque pode surgir algum rumor aí, isso é custo zero. Nós não recebemos nenhum centavo por sessão extraordinária. Isso já foi o tempo, desde que eu estou aqui, presidente, nunca recebi R$1, nem nunca paguei para eles. Está entendendo? Então, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. É uma notícia que não é muito boa, mas a responsabilidade não é minha nem dos parlamentares que aqui estão. Agora, infelizmente, eu tinha que externar isso aí para que essa situação não venha cair sobre a consciência de cada um de nós. Então, eu vou dar continuidade, vocês já estão sabendo o que é que vai ocorrer. Se os pareceres estiverem prontos, sexta-feira, eu vou confirmar aqui com os parlamentares que o interesse aqui não é só meu, o interesse é de todos aqui em contribuir com vocês, e quero saber se vem ou não vem, porque sexta-feira, se estiver pronto, venham para aqui e vai ver quais os parlamentares que estão aqui para aprovar, porque tem que ter número. Doutor Everaldo, o senhor estará presente na sexta-feira? Júnior Lopes, o Jorge Melo, Marcelo Moringa, Neilton Costa, Joselino, Walter, o André, Cacau. Então, por unanimidade. Ao tempo em que quero justificar aqui a ausência do vereador Nery, que teve que ir ao médico, e do vereador Hidalbrando, que houve um arrombamento lá na casa dele, e ele teve que sair por motivo justo para poder registrar a ocorrência e tentar ver se pega os meliantes que pegaram o carro de som dele e arrebentaram para lá. Ele não conseguiu falar nem direito e já passei uma orientação para ele. Se ainda houver tempo, ele virá aqui para participar da reunião. Então, pedimos ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Resposta da Procuradoria-Geral do Município ao ofício número 108/2014, de autoria do vereador Cláudio Roberto, sobre a licitação dos remédios controlados. Resposta da Secretaria de Estado de Pesca e Agricultura ao ofício número 100/2014, de autoria do vereador André Luiz, sobre recursos federais.
adequação da legislação municipal à normatização federal para instituir piso salarial profissional alternado, a referência salarial do cargo de agente comunitário de saúde e do agente de enfermeiros. Projeto de lei número 012/2014, que dispõe sobre a organização estrutural da Prefeitura. Projeto de lei número 03/2014, que concede incentivos fiscais para empresas de construção civil ou incorporadora. Projeto de lei número 014/2014, que modifica a lei municipal número 793/2002 e modifica a cobrança da CIP. Projeto número 15/2014 institui o Refis 2015. Não havendo mais matéria no expediente, está franqueada a palavra ao vereador Jorge. Senhor presidente, serei breve, apenas para registrar o agradecimento ao senador Fernando Collor pela garantia de R$300 às filarmônicas de Deodoré, Santa Cecília e Carlos Gomes. Ele reeditou essa ajuda quando em 2008 conseguiu R$100 mil para cada um, e hoje é uma realidade, já está empenhado no orçamento da União. E ao mesmo tempo eu gostaria que a mesa solicitasse de volta ao gabinete do prefeito o projeto de lei de autoria aprovado por unanimidade dessa casa, a qual reajusta as subvenções das filarmônicas, que infelizmente o prefeito Cristiano Mateus não tem atenção devida à cultura e aos músicos teodorenses. Então eu gostaria de fazer esse pedido ao senhor presidente para que solicitasse ao gabinete do prefeito o projeto de lei aprovado por projeto dessa casa. Muito obrigado. Não precisa solicitar não. Passou 15 dias e ele não sancionou, mas ele não provocar. Muito obrigado. Tacitamente. Coloque em votação os pedidos verbais do vereador Jorge Melo. Aprovado. Facultada a palavra ao vereador Cláudio Filho. Vereadores presentes, público da saúde, bom dia a todos. Estamos findando o ano legislativo, senhor presidente, alguns projetos aprovados e em 2015 nós venhamos a conseguir trabalhar mais, desempenhar mais o papel de vereador, suprindo a necessidade da comunidade, os anseios da comunidade com relação aos serviços públicos que deixam a desejar no município, a exemplo da saúde. Nós estamos vendo a dificuldade, nós tivemos uma troca de secretário por esses dias, e o Francisco assumiu a pasta, a quem eu tenho uma amizade e um respeito pessoal, e espero que ele consiga minimizar os problemas que eu vou falar aqui agora com relação à saúde do nosso município. Nós estamos com dificuldade com relação aos enfermeiros, chamado enfermeiro padrão. Estamos com alguns técnicos trabalhando sem supervisão. Nós deixamos uma sala na emergência sem ar-condicionado. Nós deixamos com o telefone sem funcionar para o chamado da ambulância. Nós deixamos com a maternidade sem receber as gestantes. Só fica a gestante, senhor presidente, se tiver para ter o bebê no momento. Se não, manda para casa de volta. E se tiver a dor outro horário, Deus fala na mão do Senhor, não tem o que fazer. E ontem teve um seminário da saúde, a qual foi discutido alguns assuntos, e a qual eu não recebi o convite nessa casa para fazer parte desse seminário. E lá elencar essas situações, como participei de um último que teve há uns 6 meses atrás, e lá pedi a palavra e contestei o ex-secretário
quando ele falou que a saúde estava uma maravilha, que todos os PSFs funcionavam, que estavam todos os médicos satisfeitos, dentistas e servidores, e lá eu não pude calar, não consigo ouvir aquilo e não poder dizer que não concordava e que a realidade não era aquela. E após 6 meses praticamente daquela audiência, nós estamos continuando com as dificuldades e a população vem sofrendo e continua sofrendo. Então, eu desejo muita sorte ao Francisco. Não vou convidá-lo para vir a essa casa, porque nós estamos finalizando o ano legislativo, mas vou marcar uma audiência para conversar com ele. E um ponto que me preocupou muito foi com relação à insalubridade de quem trabalha nos postos de saúde. Ele foi cortado na parte administrativa e eu gostaria de solicitar a Procuradoria do município e a Secretaria de Saúde do município uma explicação do porquê desse corte. Se o administrativo trabalha no mesmo ambiente de trabalho, o contato, né, é no mesmo ambiente, então não tem por que cortar essa insalubridade. E como falei anteriormente, com relação ao piso de vocês, não só colocar o piso em vigência, mas pagar o retroativo 6 meses. de 6 meses que vocês têm direito. E vocês vão contar com esse vereador aqui para cobrar do prefeito, porque dinheiro não é problema, nós vimos agora no orçamento, dinheiro tem demais, não é assim? Agora tem que saber aplicar o dinheiro e ter compromisso com o povo e com os servidores para aplicar os recursos corretamente. Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar a minha posição com relação a não fazer parte da pauta de hoje. É mais sensato realmente, a vontade é de realmente aprovar hoje, mas a lei não permite, e amanhã se alguém entrar no Ministério Público dizendo que realmente a lei está aprovada de forma regular, a lei é cancelada. Então, para evitar o que vocês esperaram até agora, que vão receber o retroativo, né, vamos esperar mais uma semana que nós estaremos aqui. Eu vou comprometer com vocês aqui que os vereadores se comprometeram a aprovar essa lei tão merecida para poder que vocês exerçam a profissão de vocês de forma digna e atendendo a comunidade. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aí pela conduta. Acho que é dessa forma que a gente faz. Não podemos deixar no próximo ano uma coisa tão importante como essa, que é votar essa matéria do agente de saúde e as outras matérias que estão aí. Então, eu gostaria de pedir para o meu gabinete, né, cópia de todos os projetos que estão tramitando na casa, para que eu possa dar o parecer para a próxima sessão e conseguir colocar em votação. Muito obrigado. Muito bem, vereador Cláudio Filho, é aquela história, né? Os parabéns era para todos nós, não é só na presidência, porque é interagindo que a gente ensina e aprende. E como eu já tenho uma porção boa de cabelos brancos, eu tenho dito que é interagindo que eu aprendo mais. Eu tenho me deparado com uma situação na Barra Nova, que os Correios não têm entregue as correspondências. As pessoas têm reclamado, isso não tem nada a ver com o Poder Executivo Municipal, a empresa de Correios e Telégrafos, todos nós sabemos que pertence ao governo federal, mas a situação que estamos passando, acredito aqui até que nos outros bairros também deve estar acontecendo esse fato. É um fato assim que eu posso até classificar como desonesto, desproporcional e desumano. Até porque todos os serviços nós pagamos. Acredito eu que durante esses 6 anos, podemos dizer que faço parte dessa Casa Legislativa, quem mais teve embate com o pessoal, a direção dos Correios, fui eu. É a alegação de que o Nordeste, só o estado da Bahia que mantém lucro, mas eles não querem terceirizar o restante do Nordeste. Aí ficam desenvolvendo a atividade e essa atividade não vem contemplar os anseios da sociedade. É muito difícil, principalmente o cartão de crédito hoje, que é o vilão dos juros. O senhor recebe, com um dia de atraso, o juro já se manda 300 vezes mais do que o
o incremento que tem a caderneta de poupança. De tal forma, Neto, que eu quero que seja enviado um expediente para a direção dos Correios em Maceió, com cópia extraída para o diretor dos Correios daqui, bem como para o diretor administrativo que fica em Maceió. Um contato telefônico, procura ver qual é o nome deles, para que esta situação ela seja equacionada, porque não é de se admitir esse tipo de coisa. E ainda vieram, vereador Cláudio, querer uma agência comunitária. O Marechal Deodoro não tem como montar uma agência comunitária. Por quê? O senhor recebe um salário mínimo, aí já cede um espaço que é em casa. O contingente populacional de nenhum bairro desses aqui contempla uma agência comunitária. Só se for lá o Riacho Velho, pois não, vereador Cláudio. É muito pertinente a sua preocupação, e é uma preocupação nossa na outra legislatura, e eu tive presente lá na direção do Correio, elencando esses pontos citados aí por Vossa Excelência. E o Correio informou que não tinha funcionário suficiente, que teria que fazer concurso público, e as dificuldades do poder público nós sabemos. E com isso foi proposto, naquele momento, um convênio entre o Correio e a Prefeitura do município de Marechal Deodoro, para que as associações de bairros montassem as caixas dos Correios e recebessem aquelas correspondências. Com isso, o município teria uma despesa de colocar um carro comissionado para cada associação dessa, ou remunerar de alguma forma, passando para a associação uma contribuição mensal, irrisório o valor ao município, e aí o município no momento não mostrou interesse em... Não sei da parte, vereador João. Uma parte, quando o presidente falou em relação às agências comunitárias, eu tenho um pouco de propriedade para falar que no começo do mandato, uma das bandeiras que eu levantei solicitando uma agência comunitária para Barra Nova, para Massagoia, Tucandubra e Pedras. Nós sabemos que essas regiões são deficitárias. E a dinâmica da agência comunitária é diferente dos Correios tradicionais. A associação cede uma sala e os Correios pagam 2 salários mínimos para que possa administrar. E num raio de 500 metros fica a incumbência da associação do responsável de distribuir as correspondências. E mais distância desses 500 metros, a população vai ao encontro da agência comunitária pegar sua correspondência. Eu acredito que a agência comunitária seria muito mais cômodo do que uma pessoa que mora na Barra Nova, no Riacho, ter que se deslocar até o centro de Maceió para vir pegar uma correspondência. Então, eu discordo um pouco da viabilidade da agência comunitária. Eu acho sim que seria um instrumento para trazer mais conforto para a população. E a dinâmica, quando você conhece melhor um pouco a agência comunitária, seria um excelente instrumento de comodidade para a população. Obrigado. Essa parte do vereador André Luiz. Outra questão, Jorge Cacau, que foi levantada na época, era a questão da falta do nome das ruas e a numeração das casas. Que isso o Correio afirmava que ficava a cargo da Prefeitura. E a Prefeitura nunca fez esse levantamento de quantas ruas na cidade faltam nomes e numerar por rua as casas. Isso também viabilizava tanto essa questão do carteiro do próprio Correio, como também viabilizava a questão da comunitária, porque não tinha como, porque é o seguinte, o agente comunitário vai ter que vir aqui na central, pegar todas as cartas da região e levar para lá para começar a distribuir. Mas se não tem o nome da rua e o nome da casa, não tem como ele levar, porque a carta chega a Marechal Deodoro, bairro tal, mas você não sabe o nome da rua. Aí era outra questão também que o município teria que agir. Na época eu fui falado isso também, quando eu tive a procura desse assunto, e eu digo, peraí, como é que a CEAL manda para casa de cada um de nós e o SAI manda o SAI para todas as casas e o Correio não consegue achar? Não é complicado entender? Aí na época, para mim a informação nova, Jorge, com relação ao Correio pagar esses salários, né? Que eu estive lá procurando, ele não tinha esse recurso. Ele falou que o município teria que arcar com esse recurso. A prefeitura não aceitou o convênio e com isso parou. Mas se ela
tem esse recurso, ela paga, não sei por que não está em execução ainda. Os Correios, desde o começo, sempre se planificaram pagar essa taxa de custo. Se bem que vinha algumas coisas que dependeriam da prefeitura. Inclusive, o Bocão foi bem pertinente, vereador. Na época, quando eu estava com os superintendentes conversando, o pessoal da infraestrutura disse que ia fazer o geoprocessamento em Marechal Deodoro, e até hoje isso não aconteceu, e quem sofre é a população com serviços deficitários. Inclusive, quando eu comecei a ser vereador nessa casa, eu coloquei esse projeto em prática e aluguei uma casa nas pedras, pintei de acordo com o Correio mandou, coloquei piso, coloquei banheiro, certo? Passou 2 anos pagando aluguel e o Correio nunca teve compromisso de colocar. Eu disse que não confiava, como se eles pegar as cartas aqui e levasse para lá para distribuir. Porque se uma carta daquela saísse da mão do pessoal, e aí? O Correio também não tem esse compromisso tanto com o povo, não. Viu? Foi 2 anos pagando aluguel da casa e não resolveu nada. Hoje os Correios, se você ver a realidade dos Correios hoje os Correios é empresa deficitária. Tanto que existem em Marechal Deodoro, acho que 7, 8 carteiros para atender essa região toda. É inviável, até porque a gente sabe que o crescimento populacional de Marechal Deodoro vem numa PG constante, né? E os serviços dos Correios não tem como acompanhar, porque foi o que o superintendente falou. É uma empresa hoje que não se paga. Então eu não venho culpar que a prefeitura nunca quer assumir o compromisso de pagar. Porque eu aluguei o prédio com ele, porque ele mandou, eu fiz. E não resolveu nada, foi 2 anos. A pessoa que ia pagar era eu. Um líder comunitário, e eles não aceitaram. Então não é a prefeitura que não quer pagar. Eles têm compromisso muito não com o povo, não. Olha, vereador Neilton, eu, nesse assunto aí, eu posso dizer que já sou pós-doutor. Isso aí é questão de transferência de responsabilidade. Se a empresa é do governo e não está dando lucro, ou é gerenciamento ou inviabilidade total. Se tem a inviabilidade, passe para o setor privado, mas os Correios nunca passam para o setor privado. No tocante ao que o vereador André falou, e cabia à prefeitura numerar, eu estive com o diretor administrativo, o diretor geral e, se não me engano, o diretor regional dos Correios. Foram 3 comigo. Eles falaram o seguinte: o que está faltando, vereador, é que vocês não estão dando nome às ruas, não está chegando o projeto. Muito bem, os 3 aqui. Muito bem, me aguarda. Entrei com um projeto para uma rua na Barra Nova, Paulo Bahia, Brandão Vilela. Caminhei com os Correios. Isso já vai mais de 4 anos. Nunca pedi apenas, porque seria um fato, vamos dizer assim, único, né? O primeiro, nunca me deram o CEP. Ele disse que a Barra Nova é como toda Marechal Deodoro, 57.160.000. Aí seria a primeira rua no município de Marechal Deodoro, uma rua na Barra Nova com o CEP. Até hoje eu espero esse CEP. Aí disseram que estavam necessitando de um geomapeamento. Eu banquei com o meu dinheiro, peguei o geomapeamento de Marechal Deodoro, sob a argumentação de que Marechal Deodoro tinha muitos conjuntos que não eram cadastrados, eram de forma irregular, que o contingente populacional estava alcançando o ápice de forma vamos dizer, desorganizada. Encaminhei para lá, até hoje, mandei um CD, até hoje. E esse fato de dizer que a prefeitura pagaria, isso é transferência de responsabilidade. Eu chegar na minha casa, quero só dormir e vou ficar despreocupado com a minha feira, porque depois eu vou transferir a responsabilidade para o vizinho. O vizinho me deu um feijão, me deu uma carne, não pode. Isso é de responsabilidade dos Correios. Exatamente. Vamos aguardar esses expedientes. Eu não gosto de ser prematuro, eu gosto de ser prudente. Vamos aguardar qual é a resposta que a empresa vai nos dar. No ano subsequente a gente vai discutir. Abre a comissão. Exatamente. Na casa, para poder apurar os fatos, né? E aí até acionar o Ministério Público se for preciso,
para obrigar o Correio a cumprir a função dele, funcional, que é a entrega das correspondências. Exatamente, precípua. Ou será que eles estão esperando a inquietação da população para cercar os Correios? Pronto, hoje ninguém entra, ninguém sai. Pois não, vereador. Outro assunto, presidente, finalizando esse assunto, importante é com relação ao sinal da telefonia móvel, né, celular do nosso município. É uma reclamação da comunidade como um todo, a vereadora Tim, acho que o vereador David sofre também. Eu já passei para Claro, a ver se melhora, mas continua escuro. Aí diz que a luz está melhor, amanhã não está. Quando chove, ninguém fala. Esse raio ali da Rua dos Cajueiros, da casa do vereador Walter, ali até o Cabreira, é apagão. Eu já mandei ofício para lá, já tive pessoalmente lá na telefonia celular. E disseram que a antena perde sinal ali. Eles tinham que mudar a antena e tal, e não resolve nada. E nós, como vereadores, temos que também tomar as providências. E o próximo ano acho que será uma bandeira. A gente vem a levantar e cobrar um serviço de qualidade. E nós pagamos por isso. Obrigado, presidente. Outra coisa meio preocupante aqui também do nosso município, Cacau, referente ao transporte alternativo. A Real Alagoas tirou os ônibus. Só tem 3 ônibus rodando no nosso município. Você chega às 6 horas da manhã para pegar um carro para Maceió, você vai em pé. As vans estão levando 13, 14 pessoas em pé. Se haver um acidente, quem é o responsável? Então a Real Alagoas, se não tem interesse mais na linha Pertença Marechal, ela ceda para outra empresa que é relacionada com o povo de Adorense. De domingo é 3 ônibus, de semana é 5. Agora você tem que ser obrigado a pagar passagem em pé, porque não tem mais assento nos ônibus. Então é 8 ônibus, hoje é 5, daqui a um dia nenhum. E a gente vai ficar de mão atadas aqui sem fazer nada. Eu acho que a gente tem que pensar direitinho no povo de Adorense. Tem que haver cobrança, porque se ela tem o direito de exploração daquela concessão, ela não só teve direitos, não, tem obrigações a ser cumpridas. Acionar o Ministério Público. Assar só se levar carne que eles assarem, porque é para atrapalhar o trânsito, a vida de quem quer andar, e eu não vejo caminhar em nada aquela sal. Só se assar carne. Outra coisa ela não faz. Então seria viável já mandar um ofício, presidente, mesmo entrando de recesso, né? Um ofício para a SAL, para a própria Real Alagoas, para que respondesse a gente. No próximo ano a gente tem que bater e procurar o melhor para a gente de Adorense. Exatamente. Então, que seja também, Anete, enviado este ofício para o diretor-presidente da Real Alagoas, para que ele providencie colocar ônibus adequados para a população, sob pena de ser invocado o Ministério Público para que resolva tal situação. Anteriormente se falava aqui, inclusive a senhora ali falava acerca desse incremento, que há 6 meses o pessoal da saúde espera. É porque é meio difícil explicar o que é que está ocorrendo com as prefeituras. Eu também sinto na pele, porque a gente é uma labuta terrível para conseguir pelo menos os índices da inflação, não é nem incremento, o acompanhamento. E o que é que ocorre? Hoje os municípios estão vivendo, inclusive nós aqui na Câmara de Vereadores, oscilações. O gestor público hoje ele não sabe quanto é que ele vai ter no mês de janeiro. Só no dia da parcela, no dia anterior do lançamento, é que ele vai no sistema e olha quanto é que foi que entrou. Então ele faz uma programação. E existe essa bendita da lei de responsabilidade fiscal. Aí, às vezes, o governador, o prefeito, diz, não, eu vou dar um reajuste e tal. Quando chega naquele mês, aí o município automaticamente entrou no cálculo. Porque se atingir a lei de responsabilidade fiscal, ele vai entrar no cálculo e ele vai entrar por improbidade administrativa. Então, o Antônio Vilela, eu estava ouvindo a entrevista dele, passou ao longo desses anos do governo sem conseguir ferir. Mês passado ele entrou no cálculo, entrou na lei de responsabilidade fiscal. Disse que a tendência é no mês agora de dezembro deixar tudo zeradinho. Mas você faz uma programação e de repente não dá para cumprir. E às vezes a pessoa diz, olha, tantos milhões numa prefeitura,
mas são percentuais. Olha, tanto para isso, tanto para aquilo. Se facilitar, entra na lei de responsabilidade fiscal. Com isso, eu não estou aqui para querer defender o executivo em detrimento de uma melhoria salarial para a categoria A, B ou C. E no tocante a Marechal Deodoro, a gente fala de muitas coisas ruins, mas há de se elencar também, vereador André, coisas que enaltecem o deodorense. O nosso PIB hoje, ele é um PIB vantajoso em relação aos demais municípios alagoanos. De tal forma que hoje Marechal Deodoro, ela se encontra na terceira posição, perdendo apenas para Maceió e perdendo para Arapiraca. Exatamente. Hoje, Marechal Deodoro é o município que mais cresceu no Nordeste. Isso há de vir melhorias para a população. Só que não é um feito que a gente sente de um dia para o outro. Não é verdade? É aquela história. A gente põe um filho no mundo pensando que amanhã será um dia melhor, que ele vai ser um doutor, que ele vai estudar e vai conseguir o sustento dele. Mas não é de imediato. Isso é um trabalho que a gente faz paulatinamente. Pois não, vereador André. Senhor presidente, não, era só eu pedir licença, vou ter que me ausentar. Eu tenho audiência no fórum com o doutor Léo, audiência criminal, e eu tenho que me retirar porque é de 11h30, e agora está me chamando lá ele para fazer a audiência. Aí vai ter encaminhamento das votações, alguma coisa? Não, pode se retirar. Se vir no paralelo é bom por isso. Senhor presidente, Pois não. eu também vou ter que pedir licença, que eu tenho um compromisso agora no meio-dia no polo industrial do município e já recebi aqui já a mensagem que estou me aguardando. Se é de meio-dia e é no polo, é almoço. É uma reunião lá com É BL, tá vendo? empresário. Mas eles podem ficar à vontade, vereador. Então, Que quero me comprometer para sexta-feira estar aqui com vocês para poder aprovar esse projeto importante entre os outros. Neto, chega pelo gabinete os projetos. Obrigado. Olá. Não havendo mais que queira fazer uso da palavra, eu passo a ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei 011/2014, que dispõe sobre a adequação da legislação municipal à modernização federal para instituir o piso salarial profissional, alterando a referência salarial do cargo de agente comunitário de saúde e agente de epidemias, ao tempo em que encaminham para as comissões competentes. Anete, que dê prioridade a esse projeto para que o jurídico da casa, bem como o contábil, se pronuncie o mais rápido com esses relatórios. Coloque em discussão o projeto de lei 012/2014, que dispõe sobre a organização estrutural, melhor dizendo, da Prefeitura, ao tempo em que encaminham as comissões competentes. Hoje eu estou todo pelo avesso. Coloco em discussão o projeto de lei 013/2014, que concede incentivos fiscais para as empresas de construção civil ou incorporadoras, ao tempo em que encaminham para as comissões competentes. Coloco em discussão o projeto de lei 014/2014, que modifica a lei municipal 793/2002 e modifica a cobrança da CIP, ao tempo em que encaminham as comissões competentes. Coloco em discussão o projeto de lei 015/2014, que institui o Refis 2015, Programa de Recuperação Fiscal do município de Marechal Deodoro, ao tempo em que encaminham para as comissões competentes. Coloco em votação o projeto de lei 010/2014, que estima a receita e fixa as despesas do município de Marechal Deodoro para o exercício de 2015. Aprovado. Vamos, posteriormente, porque a sessão não pode ser interrompida, e posteriormente eu vou ouvir a senhora.
Antes do término da nossa sessão, queremos aqui parabenizar o nosso colega Marcelo Moringa pela passagem do seu aniversário, que se deu na quarta-feira próxima passada. Ao tempo em que pedimos a Deus que sempre ilumine os seus caminhos de sua família, que dê muita saúde, paz e tranquilidade. E que esse espírito natalino, ele advenha com um ano novo cheio de glórias, realizações e muita paz entre os seus familiares. Meus parabéns de coração, Marcelo Moringa. Que Deus te proteja. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão de 16 de fevereiro de 2015. A partir deste momento, esta Casa Legislativa, ela encontra-se de recesso. Mais uma vez salientando que não haverá prejuízo para a categoria da saúde, tendo em vista que nós vamos estar aqui na próxima sexta-feira. Eu vou fazer uma convocação extraordinária, sem pecúlio, é bom que se diga isso, que se frise, para que vocês sejam contempladas e contemplados naquilo que vocês tanto almejam. E, independente disso, vai ter o efeito retroativo, mas, querendo ou não, já é um ganho de vocês. E, para finalizar, queremos dizer o seguinte, que mesmo sendo os vereadores, mesmo sendo este presidente que fala a todos, a mim não é dado o direito de sobrepor diante da lei. Nós temos aqui um regimento, e esse regimento é a nossa lei. Paulino Lopes sabe disso, né? E a gente tem que acatá-lo. Tá? Existem coisas que dói, mas eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser real a vocês, porque eu poderia aqui entrar no enrolejo, isso não faz parte da minha dignidade. A minha formação profissional, familiar e religiosa não permite esse tipo de ação. Eu sei que muitas das vezes eu me torno antipático para algumas pessoas, porque às vezes ou é meu pensamento que está muito arcaico, ou essas pessoas não me acompanham. Mas o meu coração para tentar ajudar a todos, ele é bem maior, bem superior de qualquer evento de maldade que venha porventura existir dentro de mim. Portanto, eu quero agradecer a presença de todos e convidar a vocês para a próxima sexta-feira também aqui se fazer presentes. Ao tempo em que convoco uma sessão extraordinária para o próximo dia 19 do mês e ano corrente, para que seja apreciado as matérias, entre aspas, pendentes. Mas estão pendentes, mais uma vez, volto a repetir, não é por consequência do legislativo, é porque elas não chegaram em tempo hábil, não é verdade? Então, agradecer a todos, e a senhora pode ficar à vontade agora para formular o que a senhora gostaria. O que tornou, bom dia a todos, primeiramente, mas o que tornou, revoltando para nós, como agente comunitário, agente de endemias, é que, como aí, você falou, que teve 6 meses, teve que rever se tinha condições ou não, né, a prefeitura de repassar esse recurso para nós. Mas ele, de forma precipitada, eu não sei, mas o que revoltou a gente foi isso, porque em uma reunião política, porque eu não participei dessa reunião, mas como é vizinho, a minha casa, eu ouvi tudo. E ele prometeu, ele com todo mundo aqui, alguém estava na reunião, que o prefeito, que ele iria pagar esse salário, a gente se repasse para a gente, no mês de outubro. Então, eu acho que se ele chegou para abrir a boca para falar uma coisa dessa, então ele sabia que tinha condições de pagar. Por que ele pagou? Né? Foi isso que revoltou a nossa classe em busca do que foi passado para a gente. Como é o nome da senhora? É Isabelle. Olha, Isabelle, eu quero dizer à senhora o seguinte: é muito difícil a pessoa entender, principalmente quando os lados são opostos. A categoria querendo o que é justo e o gestor público prometeu e não conseguiu honrar.
Como se dá essa situação? Por falta de dinheiro. Prefeito nenhum, governador nenhum, gestor público nenhum gostaria de ter essa propagação negativa para o lado dele. É porque muitas das vezes as pessoas não entendem da limitação do gestor público. Eu vou dar um exemplo aqui para a senhora que cortamos na própria carne. E todos aqui perceberam. Paulino Lopes, ele entende disso aí. Perceberam que existem alguns microfones que estão inoperantes. Vocês perceberam, não perceberam? Mas vocês não sabem por que eles estão assim. Vocês não sabem o compromisso que eu tinha com todos os vereadores para, após o recesso que se deu no mês de julho, eu renovar tudo isso aqui, porque houve queda de receita. E a gente vive de duodécimo. Duodécimo é a mesada que a senhora dá para o filho da senhora. A partir do momento que a senhora tira essa mesada, ele vai deixar de cumprir algumas coisas que ele gostaria de fazer. Então, quando vem a queda, é vertiginosa. E atingiu a nós aqui. Aí tem que dar assim, ó, um vereador passando por outro. Paulino entende isso, não é, Paulino? Aí às vezes diz, rapaz, como é que uma Câmara de Marechal Deodoro, o microfone e o vereador não conseguiu falar? É porque não está sabendo disso. Eu fiz das tripas coração para poder deixar um ambiente refrigerado para a senhora. Eu fiz das tripas coração para deixar um ambiente pintado. Eu tive que tirar o meu computador da minha sala para dar para o vereador Cacau, porque eu não tinha disponibilidade financeira para comprar um. Aí eu digo, quem tem que sofrer logo sou eu. Pode ir aí que está o computador quebrado dele. E não tem mais viabilidade para se consertar. Eu peguei o meu e dei para ele. Se ele tivesse aqui, ele ia dizer para a senhora. Então são essas coisas. Mas o importante é o seguinte, como se fala no adágio, entre mortos e feridos, escaparam-se todos. Tá? Eu não estou aqui na labuta de defender o prefeito Cristiano Mateus, mas eu estou aqui na labuta de compreender, de entender as dificuldades que passamos. Mas eu não tive tempo de ler o projeto, como a senhora bem sabe. Ventilou-se aí que o efeito é retroativo, na verdade. Se foi, não haverá prejuízo para vocês, apenas houve uma poupança. Se não foi retroativo, foi doravante. E cada um dá um cortezinho, um pedacinho pós-unha, para que tenha isso lá na frente. Pelo menos a senhora e os demais companheiros e companheiras vão ter a certeza que daqui vai sair redondinho. Daqui vai sair redondinho para que vocês tenham o que vocês merecem. Eu acho que ainda é pouco. Mas infelizmente eu nem tenho uma chave do cofre, nem tenho uma caneta para assinar. E não sei o tamanho também da responsabilidade do senhor prefeito. É bem verdade que existem falhas, existe. Mas há de convir que o prefeito Cristiano Mateus, durante esses tempos que ele se encontra à frente dessa prefeitura, o nosso município, ele ganhou mais do que perdeu. Ganhou mais do que perdeu. É uma obrigação dele? É. É uma responsabilidade constitucional? É. Mas não são todos os prefeitos que têm essa responsabilidade e agem da forma que ele agiu. E eu só considero que ele é regular porque ocorrem essas coisas. Está entendendo? Quando existem essas divergências, fica nitidamente claro de que ele tentou. Não é verdade? Porque se ele ficasse calado, não vou dar, não teria esse princípio do contraditório. Mas ele disse, eu vou dar, como a senhora falou que ouviu da casa da senhora, no mês de outubro não deu, passou o mês de novembro, não deu, mas no mês de dezembro chegou. Então, querendo ou não, o prefeito ele teve uma boa vontade de propor aquilo. Se não honrou, as consequências eu não sei. Mas vamos imaginar que tenha vindo de forma retroativa. Eu, sinceramente, eu não li o projeto. Mas eu acredito que vocês depois vão ter assim um queijinho do reino a mais para passar assim o Natal com a família. Não é verdade? Então quero agradecer a presença de todos. Aqueles que não vierem para a próxima sessão de sexta-feira, quero desejar
um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que a paz entre nós, ela sobreponha diante das irregularidades existentes entre os homens e as mulheres que aqui estão e que também estão na parte exterior deste prédio. Obrigado, bom dia e muito, muito feliz Ano Novo.